Então, vamos lá. Mentoria com Thaís Silva, aula bônus, métodos de estudo. Então, primeiro, né, desejar as boas-vindas, especialmente para vocês duas, Vanus e Poliana, que estão aqui, vão participar dessa aula bônus ao vivo. Quando a gente fala de método de estudo, o que a gente tem que entender? O que são os métodos, né? São as técnicas utilizadas para facilitar o aprendizado. Então, hoje, qualquer pessoa que estuda tem um método, mesmo que ela não saiba e não chame de método. Talvez esse método não seja tão organizado. E essa falta de organização vai impactar no resultado. Mas um método, uma forma de estudar, toda pessoa tem. E existem diversos métodos. Não existe um método X ou Y. E não existe um método que vai se adequar para todas as pessoas, logicamente. Nós somos pessoas diferentes. Então, cada pessoa vai se adaptar melhor com o método. E para isso, é importante que a gente faça sempre testes e se conheça. Então, quando eu trago para vocês uma proposta de método inicialmente, que é o mesmo método para todos, que é o método dos 4 estudos, que foi o método que eu desenvolvi, quando eu percebo que vocês não estão rendendo em cima desse método, eu vou buscar outros métodos e mostrar para vocês outras possibilidades, até que vocês consigam chegar no método que é ideal para vocês. Porque não importa o método que vocês utilizem, desde que isso faça com que vocês consigam avançar. Então, o ponto-chave é um método que consiga, de fato, se adaptar, que você consiga se adaptar a esse método e, a partir daí, que você consiga estudar melhor. E eu vou apresentar alguns métodos para vocês. Alguns vocês devem conhecer, outros não. Quais são os métodos, né? Alguns que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro método é o teste prático, que é a resolução de muitas questões simuladas e ou provas para a apreensão do conteúdo. O teste prático ele pode ser utilizado de duas maneiras. Hoje vocês já fazem o teste prático, que é no momento que vocês resolvem questões. E a gente trabalha em cima de muitas questões, exatamente para que vocês, além de aprender o conteúdo, consigam ainda identificar pontos falhos. Então, esse método é utilizado para duas coisas. No nosso caso, quando a gente pega dentro do método dos 4 estudos, vocês respondem questões para que vocês consigam praticar e ver como aquele conteúdo que vocês estudaram cai em prova, mas para além disso, para identificar falhas no processo de aprendizagem, que é o que eu chamo de lacuna. O que é o erro? É lacuna que tem dentro do seu conhecimento, são pontos falhos. A partir do momento que você identifica a falha, você precisa corrigir. Você vai tampar essa lacuna. Com o quê? Com conhecimento. Então, o teste prático, ele serve justamente para isso. Olá, Amanda, bom dia. Chegou bem no inicinho. Amanda? Se você não estiver ouvindo, você fala, viu, Amanda? Nós estamos aqui falando sobre métodos de estudo. Então, vamos lá. O segundo método de estudo, autoexplicação. O que consiste? Pode falar, Amanda, você levantou a mão? É porque eu não estou te ouvindo quase nada. Será que é meu telefone? Não sei, menina, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Aqui normal. Normal. Ah, então pode ser o eu seu vou sair e telefone. entrar de novo, então, para ver se é meu telefone. Tá Desculpa aí. bom, beleza. Qual que é o próximo método? O método de autoexplicação, que é um método que muita gente conhece e às vezes não sabe que isso é um método de estudo. Que é o quê? Você falar em voz alta, você contar para você o que você está estudando. Então, você começar a contar. A Constituição Federal fala que direito social é isso, é aquilo. Então, é autoexplicação. É como se você fosse o seu próprio professor. Também é um método de estudos. Vai ajudar na assimilação das informações. Tá ouvindo melhor agora, Amanda?
Ótimo agora, que bom! Nós estamos aqui falando sobre métodos de estudo, eu já falei sobre dois. A ideia da aula de hoje, eu vou passar sobre métodos de estudo, depois eu vou passar para vocês produção de material, três tipos aí de produção de material, com prós e contras. Depois eu vou mostrar um pouquinho como que a gente faz estudo de lei seca e, por fim, resolução de questões. Então, vamos lá para o próximo método, autointerrogação, que é quando você formula perguntas em voz alta e tenta responder. Então, enquanto lá no método anterior da autoexplicação, eu estou apenas explicando para mim, então eu estou explicando. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. E essa saúde quer dizer, não quer dizer apenas a ausência de doença. A saúde quer dizer também ter acesso a lazer, ter acesso à cultura. Eu estou explicando em voz alta. Quando a gente pensa na autointerrogação, é o quê? Em voz alta eu vou falar assim: a saúde é direito de quem? A saúde é direito de todos. Mas quem que tem dever de dar saúde para o povo? É o Estado. Como é que ele dá saúde para o povo? Ele fornece serviços. Mas quais são os serviços que são fornecidos dentro da área da saúde? São diversos serviços a partir das divisões. Quais são as divisões, então? Tem atenção básica, atenção secundária, atenção terciária. Mas todos esses serviços são o Estado que tem que fornecer? Sim, são todos. E como é que ele consegue fazer isso? Por meio de financiamento. Mas como que é o financiamento? Então, é uma autointerrogação. A todo tempo eu vou perguntando e eu vou respondendo. E isso vai me forçando a estudar. Então, também existe este tipo de método. Até aqui, tá aí. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo. Bacana. Então, vamos lá. Tem a apresentação para o espelho. Normalmente, a apresentação para o espelho é para aquelas pessoas que têm prova oral. Então, nós vamos pensar numa prova de delegado, por exemplo, depois você vai ter que discursar sobre um tema. Aí é bom você apresentar para o espelho, porque você vai vendo quais são as suas feições, você vai vendo como é que você está articulando. Normalmente, quando você tem que apresentar algum trabalho, você também pode utilizar a apresentação para o espelho. Além disso, o que mais que a gente tem aí de método de estudo? Lembrando que são só alguns, existem muitos, eu não trouxe todos. Tem um estudo por ciclos, que é um estudo que eu não indico para a maioria dos concurseiros, que é um estudo intercalando conteúdo. Então, hoje eu estudo matemática, amanhã eu estudo português, aí na terça eu estudo direito constitucional, aí na quarta eu estudo outra coisa. Aí quer dizer o quê? Todo domingo eu estudo matemática. Só no outro domingo é que eu vou voltar a ter contato com a matemática. Por que que muita gente utiliza esse tipo de método de estudo? Porque, teoricamente, entre aspas, te força a lembrar do conteúdo. Mas, na prática, na maioria das vezes, você vai ter esquecido tudo, porque você vai ficar uma semana sem ter contato com o conteúdo, e para você avançar, você vai ter que olhar lá atrás tudo que você viu. Então, você vai ter que revisar. O legal é que você revisa, mas se você tem pouco tempo, isso não funciona, porque você vai ter que retomar, fazer uma retomada um pouco mais densa do que você já estudou para prosseguir. E assim você fica com aquele tanto de matéria inconcluída. Você não concluiu nenhuma, você está caminhando com todas e não concluiu nenhuma. E a gente não sabe se num domingo vai acontecer alguma coisa que você não vai conseguir estudar, você vai ficar 2 semanas sem contato com o conteúdo. Por isso que eu não acho interessante e eu não indico. Mas existe o estudo por ciclo. Qual que é um outro estudo por ciclo que também existe? Você estudar mais de uma matéria no mesmo dia. Então, eu tenho 6 horas de estudo por dia, eu vou fazer 2 horas de matemática, 2 de português e 2 de direito constitucional. Por que que eu não indico esse tipo de estudo também? Porque normalmente é um tempo muito pouco. Então, se você pensar em 2 horas, na hora que você começou a pegar, você tem que parar e ir para outra matéria. Aí fecha o material, abre outro. Aí você está no outro. Aí você começou a pegar, também já foi embora o tempo. Então, sempre é muito pouco. Não dá tempo de você aprofundar. Lembrando que, se você ficar só na parte de leitura e de produção de material sem fazer questões,
você também não vai saber se você está conseguindo entender ou não. E talvez você fique na parte só da leitura e da visualização, e não vai anotar nada. Então, é um tipo de estudo que eu não considero interessante, mas que é utilizado por muito concurseiro, que é o estudo por ciclos. Até aqui tem alguma dúvida? Não. Beleza. Outro estudo é o estudo mnemônico, que é um estudo que a gente utiliza atrelado a outro, que é quando a gente vai utilizar sigla, abreviatura, música, rima, isso tudo para poder auxiliar a fixar conteúdo. Então, deve ter uma semana que eu mandei para vocês um vídeo do professor Noslen, que é um professor de português, sobre crase. Ele trabalhou em cima de estudo mnemônico. Então, todos os vídeos dele, de crase, que eu mandei para vocês lá no grupo, ele canta uma musiquinha para te ajudar a assimilar. Então, isso é uma técnica que é muito utilizada, que na hora da prova você consegue ir cantando a musiquinha lá e lembrando o que você precisa. Além disso, além das músicas e das rimas, a gente pode pensar nessa questão aqui que eu trouxe para vocês, desse desenho, que é quando a gente começa a simplificar. Então, quando a gente pensa lá na Constituição Federal, a gente vai falar que objetivos da República. Objetivo não. Como que é? Um é objetivo e o outro é objetivo da República e... Princípios. Princípio. Não, não é princípios, não. É com garra erra pouco. Deixa eu ver o que é. Deixa eu entrar na Constituição que eu vou lembrar o que é. Os objetivos fundamentais da República? É, os objetivos mesmo, tá certo. Os princípios fundamentais é sociediva plu. Então, é soberania, cidadania, dignidade, valores sociais e pluralismo. Então, toda vez que fala de princípio, é sociediva plu. E toda vez que fala de objetivos fundamentais, é com garra erra pouco, que é isso aqui que depois eu vou mostrar com mais tempo para vocês. Isso para mostrar o quê? Que às vezes tem muita coisa, principalmente dentro de lei seca, que não tem para onde fugir. A gente precisa saber. E a gente vai começar a decorar. E como não dá para decorar muita coisa grande, a gente começa a criar mnemônicos para que esses mnemônicos consigam auxiliar a gente ao longo do processo. Então, quando a gente pensa lá dentro da área da saúde, lá dentro da 8080, a gente vai pensar que as diretrizes do SUS são de patim e que os princípios, as diretrizes são de patim, e tem uma outra coisa lá que é FOASIM, que é objetivo também. Então, tudo que a gente trabalha, que a gente precisa decorar normalmente, princípio, diretriz, objetivo, às vezes alguma meta, a gente busca trabalhar por meio do estudo mnemônico, criando associações que vão fazer com que a gente relembre disso na hora da prova com mais facilidade. Também é um tipo de estudo que normalmente é utilizado acoplado a outro tipo de estudo. Você não estuda só por um estudo mnemônico, você vai usar o estudo mnemônico dentro de estudo por ciclos, você pode usar o mnemônico dentro da autointerrogação, pode usar o mnemônico dentro da autoexplicação. Então, é um estudo que vai vir aí sempre associado a um outro estudo. Até aqui tá tudo bem? Sim. Sim. Então, tá bom. Ainda existe o estudo por áudios, e esse estudo eu indiquei para uma aluna ontem para fazer. Normalmente eu indico estudo por áudio para quem? Para o aluno que tem pouquíssimo tempo de estudo. O que é? Consiste em você gravar um áudio para você mesmo, explicando sobre a matéria, ou gravando o áudio da lei seca. Então, quando a gente acha um áudio no YouTube, a gente pode ir ouvindo ele trabalhando só a assimilação. Quando não tem o áudio no YouTube. Então, no caso dela, é muito específico. Ela está estudando a história e a geografia do município que ela vai fazer a prova. E ela tem pouquíssimo tempo. E eu forneci para ela um material que fala qual que é a história do município, de que é constituído o brasão, quais são
os distritos, quais são as festas principais, quais são os pontos turísticos, de onde é que vem o dinheiro, se vem da maioria da agricultura, se vem da pecuária. Então, eu forneci para ela o material. E ela tem pouco tempo. O que ela vai fazer? Ela vai ler em voz alta, gravando por áudio. E no momento em que ela estiver se deslocando da casa dela até o município que ela vai fazer prova, ela vai ouvindo. E isso vai ajudar a introjetar. É o suficiente? Lógico que não. Então, eu falei com ela, você vai fazer as anotações do que der, mas sempre que possível, tá fazendo uma faxina, tá lavando uma roupa, tá fazendo uma comida, vai ouvir no seu próprio áudio. Que é a mesma coisa que eu indico, até indiquei para a Poliana, no estudo da atualidade, de você estar ouvindo o vídeo, porque você está assimilando alguma coisa. Só ouvir sem depois produzir material, infelizmente não vai dar certo, porque as coisas vão ser esquecidas. Então, a gente não consegue reter tudo que a gente ouve. A gente consegue reter alguma coisa. Como vocês precisam reter muita informação, vocês podem utilizar o estudo por áudio atrelado à escrita. Como vocês também podem fazer? Produzir um material e, mesmo assim, ler em voz alta, gravando por áudio, e depois ficar ouvindo aquilo. Principalmente para a lei seca. É um excelente método de estudo ouvir aí por áudio a explicação ou então o conteúdo. E aqui, por fim, o estudo por releitura. O que é o estudo por releitura? Você relê o material, relê o texto, nada mais é do que uma revisão. Só que aqui, normalmente no estudo por releitura, você relê a mesma coisa. Então, você leu a lei, aí você vai reler a lei, depois você vai reler a lei de novo. E no processo de revisão que eu indico para vocês, é ler uma vez bem feito, produzindo material, e depois trabalhar releitura, ou seja, revisão, em cima do material que vocês produziram, que já é um material mais focado no que vocês realmente precisam. Até aqui tá certo? Se tiver alguma dúvida, só abrir o microfone. Então, vamos lá. E o que é o método dos 4 estudos, né? Que é o método que eu sempre indico para todos vocês. O método dos 4 estudos consiste em 4 estudos diferentes em cima de um mesmo conteúdo. Então, qual que é o primeiro estudo? É esse aqui, ó. Ler ou ver. Por que é isso aqui? Porque você vai pegar o material e você vai fazer uma leitura atenta. E no caso da videoaula, você vai estar vendo. E associado ao estudo 1, vocês já fazem o estudo 2, que é o quê? A produção de material. Então, eu estou lendo e produzindo material. Lendo e produzindo meu material. Ou então, eu estou vendo e produzindo material. Então, pense que tem alguém aqui que está anotando as coisas que eu estou falando. Então, ao mesmo passo que vocês estão vendo, vocês estão produzindo, anotando partes importantes, anotando pontos chaves para vocês. Feito isso, feito o segundo estudo, a gente passa para o terceiro, que é a revisão. Então, você revisa aquilo que você produz. E na revisão, então, na constância de fazer a revisão, você consegue e começa a absorver e a introjetar. Quando você introjeta, você fixou o conteúdo. Então, é a mesma coisa quando a gente pensa que a gente sabe fazer operações matemáticas. Você aprendeu. E ao aprender, você introjetou. Como é que faz a adição, como é que faz a subtração, como é que faz a divisão. Quando você, de fato, aprende, você fixa. Então, o processo de revisão trabalha justamente nessa parte. Em você absorver ao passo que você comece a introjetar. Começa a ficar natural para você e a partir daí você fixou o conteúdo. E por fim, você vai aplicar. Aplicar o que você estudou. O que é aplicar? Responder questões. Então, são quando vocês começam a explorar o conteúdo aqui do estudo 1, que vocês leram, então que vocês viram lá por meio das questões. E aí vocês conseguem identificar como é que isso aqui que eu estudei cai em prova. Como é que isso aqui que eu estudei é explorado pelas bancas organizadoras?
E a partir da aplicação, vocês começam a identificar os pontos fortes, aqueles pontos que já estão absorvidos, fixados, e os pontos fracos, aqueles que ainda são lacuna no conhecimento. E a partir daí, vocês vão trabalhar em mapeamento de erro. Então, é aplicar com mapeamento de erro. E o mapeamento de erro consiste em quê? Consiste em você pegar tudo aquilo que você errou e mapear lá no material. Então, você volta aqui, ó, para o estudo 2. Então, na lógica do método dos 4 estudos, você está aqui lendo ou vendo, produzindo, revisando e aplicando. Aplicou e errou, você vai mapear erro. E quando você mapear erro, você vai fazer o quê? Você vai voltar aqui para o 2. Vai produzir material daquele erro, e aí você vai fazer o quê depois? Vai revisar novamente, e depois você vai aplicar, para ver se aí sim começou a fixar o conteúdo. Então, a lógica do método é que você sempre trabalhe lendo ou vendo de primeira vez, que a gente chama de material base. Então, o seu primeiro conteúdo vai ser com o seu material base, com aquele PDF que eu disponibilizei, com aquela apostila, com aquele livro ou com aquela indicação de vídeo que eu fiz para você. Você está estudando, você está produzindo material de revisão. E é um material que mais para frente eu vou falar, o próximo tópico, como é que a gente produz. Porque o material, vocês têm que entender que ele é para vocês. O material não é para mim. Então, o material da Poliana tem que ser bom para a Poliana. O material da Amanda tem que ser bom para a Amanda. E o material da Vanusa tem que ser bom para a Vanusa. Se eu pegar o material de uma de vocês, mesmo que eu não entenda e que não faça sentido para mim, tem que fazer sentido para vocês. Porque o estudo é particular. E eu vou explicar por que é que existe essa divisão. E que a gente não tem que tentar fazer um material para o outro. O material tem que ser nosso, com as nossas dificuldades, com as nossas demandas, com as nossas fraquezas. Produzindo material, você vai trabalhar em cima dele. Não adianta produzir material se vocês não revisam. O material só serve para revisar. Eu não produzo material para pôr na gaveta, então não precisa produzir. Porque a ideia da produção, por mais que seja um segundo estudo, ele vai se potencializar aqui a partir do momento que você fizer o ponto 3, que é o estudo por meio de revisão. Então, de tanto ler aquele material, você começa a fixar conteúdo, você começa a entender melhor. Então, pode ser a mesma coisa que está escrita. Quando você lê pela terceira, pela quarta vez, você vai ter uma visão diferente. Por quê? Porque você já aplicou várias vezes. Aí você começa a ver qual é o seu gargalo, qual é a sua dificuldade dentro aqui do material ainda que você produziu, que está falhando, que está faltando. E aí você joga no material novamente por meio do mapeamento de erros. É muito importante que vocês entendam a lógica do método. Por quê? Se vocês utilizarem um método e aplicarem corretamente, a chance de vocês terem muito conteúdo absorvido e fixado e poucas lacunas é muito grande. E não quer dizer que com 1, 2, 3 semanas vocês vão conseguir isso. Lógico que não, isso é uma constância. Então, ao longo de um tempo, de tanto você aplicar e mapear erro, você vai mapear muita parte dos seus erros. Você vai conseguir identificar muitas coisas em cima do seu erro. Ainda mais quando você aplica em uma banca específica, você começa a moldar, olhar ao ponto de conseguir saber como é que a banca cobra aquilo. Porque o perfil da banca, ele tende a ser uniforme. De tanto você responder questões daquela banca, daquele conteúdo, você começa a ver como é que a banca gosta de cobrar. E a partir daí, você começa a entender qual que é o perfil da banca e no dia da sua prova você tem muito êxito. Desde que você trabalhe em cima da aplicação e da correção de erros. Certo? Certo. Beleza. Então, tá bom. Então, essa parte é muito importante. Aqui a gente fecha os métodos de estudo.
Vocês ficaram com alguma dúvida em algum dos métodos? Quer perguntar alguma coisa que não entendeu, ou alguma coisa que já ouviu por aí e gostaria de tirar dúvida, para a gente passar para a produção de material? Não? Não. Então, tá bom. Então, vamos caminhando. Agora a gente entra na parte de produção de material. Existem diversas formas de produzir material. Eu não trouxe todas. Eu trouxe apenas 3 para mostrar para vocês prós e contras. E vou fazer os exemplos aqui agora para vocês conseguirem ver a diferença dos prós e os contras de cada um deles. A produção de material, ela é importantíssima, como eu falei para vocês. Ela ajuda vocês a assimilar a informação a partir do momento que vocês estão escrevendo, mas a produção de material ela é potencializada quando vocês trabalham lá em cima da revisão. Qual que é a importância da produção de material? Vocês vão fazer a anotação para poderem ter o que revisar. Ao revisar, vocês vão fixar o conteúdo e vão lembrar no dia da prova. Então, eu sempre gosto de trazer essa tela aqui para que vocês entendam que é um ciclo. E que dentro de um ciclo grande, que é o método dos 4 estudos, cada um daqui vai ter um miniciclo. Então, dentro do miniciclo aqui da produção de material, é importante que vocês saibam que vocês anotam para ter o que revisar. E a partir da revisão é que vocês vão fixar, é que vocês vão conseguir absorver e introjetar, fixando conhecimento. Fixou, vocês vão lembrar no dia da prova. Então, é dessa forma aqui que funciona a preparação para concurso público. E é muito importante dizer que material, ele não precisa ser longo, ele pode ser curto. E ele deve ser curto, desde que tenha no material tudo que vocês precisam. Então, o que anotar? Por que eu disse que o material ele é tão particular que o de vocês não vai servir para mim e o meu não vai servir para vocês? Porque o material ele serve justamente para as nossas fraquezas. Então, o que é que você anota? Você anota, 1, o que você não sabe. E 2, o que você acha bobo, sabe alguma coisa, já viu por aí, mas não está fixado. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Porque, às vezes, a gente bate o olho numa coisa, e a gente fala assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Então, você já sabe aí que você não sabe. Então, a sua tendência natural já é anotar, porque você nunca ouviu falar. Mas aquela coisa que você já ouviu falar alguma vez, mas está lá bem distante, não está fixada. E normalmente a gente tende a não anotar, por acreditar que aquilo ali é muito bobo, que aquilo ali é muito simples, que aquilo ali é muito tranquilo. E é justamente ali onde está o problema. Porque no dia da prova você não vai lembrar. Você não vai lembrar por quê? Porque você não anotou. E no momento que você não anotou, você não teve o que revisar. E aí você enfraqueceu o seu estudo. Então, é importante que vocês tenham em mente que a gente anota o que a gente não sabe e o que a gente acha bobo, mas não está fixado. E o que eu acho bobo, mas não está fixado, é diferente do que você acha bobo. E o que eu não sei é diferente do que você não sabe. Então, eu me deparo, às vezes, com muitos alunos, inclusive tem aluno que está ativo na mentoria hoje, que tem esse problema, que quer fazer um material completo, aquele material que daria até para você vender. Mas se a gente não está trabalhando aqui num material para você vender, você não tem que trabalhar todo o conteúdo que você viu ou que você leu, se o conteúdo já está fixado. Então, se você está estudando lá na parte da matemática, operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, você está trabalhando só isso inicialmente. Se você já sabe fazer essas contas básicas, não tem por que anotar isso no material.
Não tem por que você anotar o que e como é que faz a adição. Não tem por que você anotar que o símbolo da adição é o mais. Gente, a gente já sabe isso. Então, o material não é para você vender, o material é para você utilizar no momento da sua revisão, naquela coisa que você não sabe. Se você quiser produzir um material gigante para ele ser bonito e completo, você vai vender ele depois. E a lógica não é essa. A lógica é você ter um material curto, mas que tenha tudo aquilo que você precisa. Então, se você está careca de saber que a saúde é direito de todos e é dever do Estado, para que você vai anotar isso no seu material? Se você já sabe, isso está introjetado. Isso não é de hoje que você aprendeu, isso você já sabe tem muito tempo. Então, a gente começa a trabalhar material com o que a gente realmente precisa. No que a gente realmente precisa, fixar. Material só serve para a gente trabalhar o que a gente precisa fixar. O que já está fixado, você não precisa anotar. É a mesma coisa de eu falar que eu preciso anotar o meu nome para poder revisar. Se eu já sei o meu nome, não precisa anotar. Se você já sabe uma coisa que é muito simplória, você não precisa anotar. Agora, se você acha uma coisa simplória e não tem isso fixado, aí sim você precisa anotar. É muito importante que vocês entendam isso, porque eu vejo gente fazendo material gigantesco em cima de coisa que não precisa. A gente tem que saber o que de fato é necessário colocar no material. Se eu sei que toda proparoxítona é acentuada e ponto, não tem necessidade de você escrever isso no seu material. O seu material é para o seu ponto fraco, não é para ele ser completo. O seu material é para o seu ponto fraco e no ponto fraco você vai conseguir explorar por meio da revisão. Certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu mostre na prática? Quer falar algum material, alguma matéria para eu poder mostrar? Thaís, eu tive dificuldade quando eu produzi meu material, que às vezes você quer reduzir tanto para ficar um material curto que eu ficava pulando tópicos que não era para pular, que são essenciais. Então, às vezes, tem que tomar esse cuidado, né? Porque a gente fica tentando reduzir e acaba cortando partes importantíssimas. Eu fazia isso direto. Pois é, aí é aquela coisa que eu falo. Se você não tem dimensão daquilo, se você não sabe, aí não adianta pular, não, né? Porque se você não sabe, então você já ouviu falar, mas aquilo ainda não está tão nítido para você, aí sim, não tem jeito, tem que anotar. Porque se você não anotar, infelizmente depois vai ter algum problema. Mas é importante que vocês tenham isso em mente, justamente dessa balança, desse equilíbrio que vocês precisam ter. Então, não é só falar assim, meu material tem que ser curto, pronto e acabou. E pular coisa importante, lógico que não. Mas a gente precisa ter dimensão do que a gente realmente já sabe, para não construir um material muito longo, ter cadernos e mais cadernos, que acontece às vezes com alguns concurseiros, e você vai ver que depois vai ficar totalmente inviável de revisar. Se você tem 3 cadernos de revisão, como é que você vai revisar 3 cadernos? Você não vai revisar nenhum. Então, quer dizer que a sua produção de material, infelizmente, não vai servir para o seu fim primeiro, que é a revisão. A gente tem que tomar esse cuidado. Poliana, tá tranquilo? Vanusa? Ok. Você, Poliana? Eu queria fazer uma pergunta. Igual na Constituição, né? Eu já estudei, por exemplo, a lei do SUS. Constituição do 196 ao 200. Beleza. Essa Constituição de 88 que eu estou estudando, eu não sei, assim, quase nada. Aí o meu material ficou muito grande, sabe? Ficou grande, enorme. Mas eu achei importante escrever, porque na hora que eu estou fazendo o exercício, aí eu venho no meu material e procuro aquela resposta certa, mas ele ficou muito grande. Mas é De porque quais artigos?
Do 196 ao 200? Não, esse aí é porque eu já estudei antes, né, em outro concurso, né? Você fala aquela parte inicial dos objetivos, dos princípios? Aí eu falo da Constituição 88, do início, do 1 ao 5º, depois do 37 e 38. Tipo, que eu não tinha muita noção. Então, eu fiz um material ficou enorme. Mas aí, quando eu estou fazendo o exercício, o que eu faço? Eu pego meu material, alguma coisa, quando eu não sei, né? Eu pego meu material e procuro dentro do material que eu fiz. Ficou grande? Ficou. Mas quando eu estou fazendo o exercício, eu procuro dentro do meu próprio material. E igual você falou, eu tipo, copiei a lei seca, né? Mas ficou muito grande mesmo. É difícil, mas ficou muito grande. Então, tá bom. As próximas telas aqui que eu vou mostrar é justamente ensinando vocês a fazer material. Eu já tinha falado que eu ia fazer em cima da CF 88. Foi muito bom você trazer isso aqui, porque eu vou mostrar em cima da CF como que a gente faz material. Eu trouxe 3 tipos de material. Porque, às vezes, o material fica grande, porque a gente está produzindo material também de forma errada, de uma forma que demora mais, como o resumo, mas aí eu vou explicar mais para frente. Aí a gente vai ver e aí depois você me fala se deu para reduzir ou não. Quais são os 3 tipos aqui que eu trouxe, né? Eu trouxe resumo, fichamento e mapa mental, que são o tipo de material, o tipo de produção de material mais utilizado. Existem só esses? Não, existem outros. Você pode trabalhar por meio de esquemas, que é um tipo que eu também gosto de trabalhar. Você pode trabalhar por meio de flashcards, mas os flashcards são para pessoas que já estão mais um pouco avançados, porque eles já são mais curtinhos. Então, existem diversas formas. Então, eu trouxe essas 3, porque normalmente são os que as pessoas mais conhecem. O que é o resumo? O resumo é a escrita corrida. Então, você está escrevendo um texto. Uma escrita corrida. Acabou o final da linha, foi para outra, foi para outra. Você anota muito, anota muito. Resumo anota demais. Consequentemente, o seu material fica denso, porque ele fica pesado e ele fica grande. Porque você vai lendo linha a linha, isso vai te cansando. O material que fica muito denso. E ele é difícil de revisar. Por quê? Porque ele fica enorme. Por que tem um xizinho aqui? Eu não indico fazer resumo. Eu sei que é uma tendência fazer resumo, mas eu não indico resumo. Primeiro, porque ele vai ficar muito grande. Segundo, porque vocês anotam muito, tende a perder muito tempo. Terceiro, grande chance de não revisar, porque o resumo vai ficar 2, 3, 4 cadernos, vocês não vão revisar. Então, eu não indico. E, além disso, o principal de eu não indicar resumo. Normalmente, quando a gente faz resumo, a gente escreve com as nossas próprias palavras. A gente escreve do jeito que a gente entendeu. E, às vezes, o jeito que a gente entendeu naquele momento é o jeito errado. Então, quando eu vou lendo várias vezes o material que eu produzi, do jeito que eu escrevi, eu estou tendendo a errar na prova, se eu entendi errado. Então, quando eu leio lá, a saúde é direito de todos e é dever do Estado, existem os condicionantes determinantes da saúde, os objetivos do SUS, os princípios do SUS, as diretrizes do SUS, e aquilo ali eu vou escrevendo com as minhas próprias palavras, eu corro um sério risco de escrever de forma equivocada. E ao escrever de forma equivocada, eu vou estar revisando de forma equivocada, eu vou estar absorvendo de forma equivocada, eu vou estar fixando de forma equivocada, eu vou chegar na prova com algo equivocado. Consequentemente, eu vou errar a questão feliz, achando que eu acertei. Mas foi porque lá no primeiro estudo, você entendeu de forma equivocada. Então, o resumo normalmente, escrever com as próprias palavras. E se você entendeu errado, você acabou com todo o seu processo de estudo aí em relação àquele tópico, àquela matéria. Além disso, ele fica muito grande. Então, eu não indico. Quais são as opções mais viáveis? Normalmente, quem faz resumo tem uma demanda muito grande por escrever. Tem uma necessidade de escrever. Então,
Para quem tem essa necessidade, eu indico o fichamento. O que é o fichamento? Você vai escrever por tópicos. Quando você escreve por tópico, você sintetiza melhor o conteúdo. Você não escreve com as suas próprias palavras. Você pega o conteúdo lá e joga no seu material aqui. Só que de forma sintetizada. O material continua grande, mas ele é menos denso. Por que ele é menos denso? Porque quando você passar o olho, não vai estar lá do início ao fim. Vai estar um tópico aqui, um tópico aqui, um tópico aqui. Então, fica mais fácil para você ler. Mas, por tópicos, ele vai ficar grande também. E ele é bom de revisar. Por quê? Porque ele não fica denso. O fato de ficar denso faz com que você se canse. A sua visão fica cansada, a sua mente fica cansada, você para de processar, você não quer revisar. Vira o terror, que é lá no resumo. O fichamento, não. O fichamento, por mais que ele fique grande, ele fica mais tranquilo de revisar, porque ele é por tópicos. E ele vai trazer uma sintetização maior do conteúdo. Então, é uma indicação minha para quem tem necessidade de escrever. Para quem não tem necessidade tanto de escrever, eu indico o mapa mental. O que é o mapa mental? É uma escrita sistematizada. Então, ali você não vai pegar nem por tópico, você vai pegar palavras e expressões chaves. Você vai trazer links, você vai sistematizar ideias. Então, uma ideia vai se relacionar com outra, que se relaciona com outra, e assim você vai organizando as ideias de forma lógica, propiciando assim um material mais sucinto, uma revisão mais célere e dinâmica, e fica muito bom de revisar. Então, você também sintetiza o conteúdo, só que a escrita é de forma sistematizada. É por sistemas, é como se fosse essa lógica aqui que eu coloquei para vocês. Então, uma coisa vai articulando com outra, que vai linkando com outra. Não são todos os concurseiros, não são todas as pessoas que dão conta de fazer mapa mental. Porque o mapa mental dificilmente vai trabalhar com frases. Ele vai trabalhar com palavras e expressões, na maioria das vezes. E quem tem muita demanda, muita necessidade de estudar, de escrever, não dá conta. Mas é um exercício que pode ser feito. Depois que a gente aprende a fazer mapa mental, a gente não quer fazer nenhum outro material. Porque a gente vai ganhar em tempo e também vai ganhar em qualidade de estudo. Vocês já fizeram algum desses aqui que eu falei? O fichamento. Fichamento, boa. Você, Amanda? Thaís, eu nunca fiz fichamento, não. Sempre fiquei mais no mapa mental, por mais que às vezes não seja o mapa mental, mas eu sempre me identifiquei mais. Beleza. E você, Vanusa? Tá tranquilo. Beleza. Você faz qual dos três aqui? Resumo, fichamento ou mapa mental? Resumo. Resumo, beleza. Então tá bom. Você deu para entender o que eu falei do resumo? Sim. Então tá. Então vamos lá. Qual que é a lógica agora, antes de entrar na importância das questões? Eu vou mostrar para vocês na prática os três tipos aí de produção de material, para que vocês vejam na prática qual que é a diferença. O tempo que leva para produzir e o tempo que vai demorar para revisar. Além disso, mostrar para vocês como é que essa escrita pode impactar para vocês no dia da prova. Então, vou abrir aqui a Constituição Federal. Acho que eu já tenho ela até aqui. Vamos ver se dá para vocês verem aí. Antes disso, eu vou ensinar, né? Eu tinha falado que eu ia dar algumas dicas de como fazer leitura de lei seca, tá?
Quem ainda não estuda lei seca, uma vez na vida vai estudar, porque hoje todo concurso pede legislação. Então, a gente vai começar, eu trouxe a Constituição, porque é um documento mais geral, é o que vocês normalmente estudam. Então, como que a gente começa a fazer a leitura, né? Então, eu sempre disponibilizo para vocês o material do site do Planalto. Aí aqui tem brasão, né? Presidência da República, Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Então, aqui já começa com o título do material. Isso aqui é importante que vocês anotem lá no material de vocês. Aqui tem as emendas que vocês têm que ver e tal, os atos, o índice que vai explicar como é que está configurada a Constituição e vem o preâmbulo. Então, a parte do preâmbulo não são todas as legislações que tem, mas todas que tem. É importante que vocês leiam o preâmbulo. Então, alguns lugares pode vir como outro nome, pode vir como introdução, mas é importante que vocês leiam o preâmbulo. Então, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Este tópico aqui, este parágrafo, é extremamente importante, porque está te contando que a Constituição da República Federativa do Brasil tem como valores supremos isso aqui tudo que falou antes. Então, na sua prova, pode te perguntar quais são os valores supremos da República Federativa do Brasil, da Constituição da República. Você não vai saber se você não ler essa parte aqui. Então, são os valores supremos, estão todos aqui. E fala também de uma sociedade que precisa ser fraterna, pluralista, sem preconceito. E pode te perguntar como é que está fundada. E está fundada na harmonia social e comprometida interna e internacionalmente, né, externamente, com a solução pacífica das controvérsias. Então, isso aqui traz pelo menos 3 questões que podem ser cobradas. Então, quando vocês começarem a fazer leitura de legislação, se tem preâmbulo, não desconsidere. Do preâmbulo já tem aqui muita coisa para poder anotar. Depois vai entrar no título 1 dos princípios fundamentais. Então, antes de entrar no título 1, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode produzir material aqui da parte do preâmbulo. Vocês estão conseguindo entender e ver bem aí? Sim, Thaís. Beleza. Então, vamos lá. Então, o primeiro material aqui que eu vou mostrar para vocês é o resumo. Eu queria que aqui eu tinha que ter 2 telas, né, para fazer isso aqui. Mas deixa eu ver se dessa forma aqui dá certo. Ótimo. Vocês estão vendo aí melhor, né? O que eu colei aqui? Aqui eu colei o que está escrito lá, tá? Porque como não dá para eu ficar abrindo os dois, eu vou deixar aqui, mas no dia que vocês estiverem estudando, vocês vão estar com o material na mão ou digital e vão estar escrevendo. Então, como é que, na lógica do resumo, fica isso aqui? Fica assim, ó, na lógica do resumo. Vocês vão colocar, né, lá em cima.
Constituição Federal, 1988. Aí vocês vão começar. O primeiro aqui é o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, os representantes do povo brasileiro se reuniram em assembleia, que é assim que a gente faz resumo, nacional constituinte, para instituir o Estado democrático. O que é o resumo? Você está te contando um negócio. O Estado democrático é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar e por aí vai. Vocês vão anotar no resumo praticamente isso aqui tudo, porque não tem nada aqui que dê para tirar. Então, o resumo vai ser uma construção literal do que está aqui. Então, você vai falar: os representantes do povo brasileiro se reuniram em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático. O Estado Democrático é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgando. Aí, ponto final. Aí você vai colocar mais assim. Os representantes promulgaram, sob a lei, sobre a proteção de Deus, a CF 88. Então, no resumo, você escreve praticamente tudo que está aqui. Consequentemente, fica um material extremamente grande e denso, porque do início ao fim, você vem colocando aqui as informações. Notem que está tudo da mesma cor e todo o seu material vai ficar da mesma cor. Então, isso vai cansar a visão, vai ficar extremamente pesado. Mesmo que você coloque aqui o preâmbulo de vermelho, ainda assim vai ficar muito cansativo para vocês. Por isso que é um tipo de material que eu não indico. Em relação ao resumo, ficou alguma dúvida? Não, Thaís, deu para entender que é praticamente a cópia de tudo, não é isso? É a cópia de tudo. Isso aí. Agora vamos lá pro fichamento. Vou colocar mais embaixo aqui. Ô, porcaria aí. O que é o fichamento?
Então, nós vamos colocar assim, o fichamento ele já começa diferente, né? Então, ele começa aqui, na mesma lógica, colocando... Opa! Esqueci de mudar. Colocando do que se trata. Então, aqui se trata do quê? Eita! Deixa eu marcar aqui. Se trata da Constituição Federal de 1988. Aí aqui você já começa no fichamento, né? Preâmbulo. Representantes do povo promulgaram CF sob proteção de Deus. Que é o que está falando para vocês aqui embaixo. Então, os representantes promulgaram a CF sobre a proteção de Deus. Se reuniram em Assembleia Nacional Constituinte. Então, observem que, primeiramente, a Constituição ela veio aqui no centro de uma cor. O primeiro tópico é o preâmbulo, que veio aqui com uma cor. E aqui dentro dos tópicos, vocês não precisam seguir a literalidade do jeito que está aqui, desde que contemple o que vocês precisam. Então, os representantes do povo promulgaram, aí aqui eu já não coloquei eu coloquei, promulgaram CF. O que é CF? Constituição Federal. Sob proteção de Deus. Ponto e vírgula. Outro tópico. Se reuniram, quem se reuniram? Os representantes. Por quê? A lógica do material é que você trabalhe também com a sistematização. Então, se reuniram, eu não pus se reuniram na Assembleia Nacional Constituinte. Então, nasce. Por mais que não esteja explícito, vocês sabem. Quando vocês forem ler, vocês vão ler. Se reuniram em Assembleia Nacional Constituinte. Mas aqui já deixa mais leve a leitura. Aí, o que mais que vocês vão colocar na lógica do fichamento? Visaram instituir Estado democrático. Estado democrático está destinado a quê? Destinado. Aí vocês vão pôr. Assegurar exercício dos direitos sociais e individuais. Que mais? Assegurar a liberdade, assegurar a segurança, assegurar, que mais? O bem-estar, assegurar o desenvolvimento e por aí vai.
Então, vocês podem perceber que vocês vão começar os tópicos e quando entra aqui, o Estado Democrático está destinado, vocês começam a colocar um subtópico dentro dele, para não ficar o texto corrido, que é justamente o que cansa a visão. Então, aqui vocês vão trabalhando por tópico. Por isso que eu disse que o fichamento, ele também fica grande, ele também vai ficar. Mas a leitura de um fichamento fica mais leve do que um resumo. Um é texto corrido. Aqui não. Aqui, quando você chegar aqui, você vai ver que ele vai dar uma tranquilizada. Você vai ler mais rápido, porque você não tem que ler do início até o fim da linha. Você vai ler até a metade, depois até a metade, depois só um pedacinho, depois até o final. E essa dinâmica vai dando mais celeridade também à revisão de vocês. Além disso, percebam que no fichamento a gente já trabalha com simplificações. Então, aqui, a gente não utiliza tantos conectivos, a gente não utiliza tantas preposições, aqui a gente trabalha apenas mais com as palavras mesmo e um ou outro conectivo para auxiliar no sentido. Mas a gente vê que representantes do povo promulgaram CF, então aqui a gente está trabalhando com o quê? Dentro da lógica do CF. A gente está trabalhando aqui com a abreviação. Trabalhou com a abreviação aqui. Sempre na lógica, percebam, do ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula aqui, ele está dando uma pausa maior, mas continua dentro da mesma lógica. Então, tudo isso aqui é o quê? É preâmbulo. Nós estamos trabalhando dentro da mesma lógica, mas estamos trabalhando por tópicos, que vocês podem utilizar o tracinho, vocês podem utilizar no subtópico a bolinha, vocês podem utilizar no tópico principal o asterisco, ou qualquer outra forma. Se vocês quiserem utilizar uma seta, se quiserem utilizar uma estrela, é o que vocês quiserem, desde que demarque o tópico. E quando vocês forem trazer um subtópico, joga o subtópico para dentro, para vocês mostrarem que isso aqui está dentro de um tópico. E isso vai mostrar para vocês, na lógica de articulação de ideia, quando isso é um tópico principal ou quando é um tópico secundário. Por isso que é importante vocês organizarem o fichamento. Não adianta só falar que está fazendo fichamento e está colocando tudo aqui dentro de tópico. Existe um tópico que vai estar dentro do outro tópico. E vocês precisam conseguir fazer isso para auxiliar na leitura. E para que o cérebro de vocês entendam que isso aqui faz parte de algo que é do Estado Democrático que está destinado. Mas que isso aqui tudo faz parte de algo maior, que é o preâmbulo, e que isso aqui tudo faz parte de algo ainda maior, que é da Constituição Federal. Então, quando a gente vai pensar em lógica de fichamento, a gente tem que ter uma noção de que a gente vai trabalhar aqui com um tópico. Dentro desse tópico, aqui podem ter outros tópicos, que dentro desse tópico aqui pode ter um outro tópico. E ao fazer dessa forma, você começa a mostrar para o seu cérebro que isso aqui está dentro disso, mas que isso aqui está dentro disso. É importante que vocês façam dessa forma, porque não adianta vocês acharem, vocês fazerem aqui, por meio de tópico, mas dessa forma aqui, ó. Tópico, tópico, um embaixo do outro. Não é um embaixo do outro. Por que que não é? Porque cada bolinha dessa, cada conteúdo desse aqui, vai ter desdobramentos. E vocês precisam demonstrar os desdobramentos no material. Então, precisa ser feito aqui dessa forma. Deu para entender? Deu sim, Thaís. Poliana, Vanusa. Deu. Ok. Então, tá bom. Então, nós vamos lá para a última forma nossa, que é o mapa mental.
Então, vamos lá para o mapa mental para vocês entenderem. Nós vamos começar aqui. O mapa mental, vocês têm que pensar que ele sempre vai ter um centro, tá? O que é o mapa mental? Aqui tem um centro com a escrita, e o mapa mental vai trazer desdobramentos. E a cada desdobramento, nós vamos criar aqui um outro centro. E cada um desses centros, que vão ser os subtópicos, podem ter, como pode ser que não tenha também, novos desdobramentos. E que se existirem novos desdobramentos, você vai puxar dele. E novamente, você vai colocar qual que é o desdobramento. Percebam que a cada desdobramento, eu já faço mudança de cor. Mapa mental trabalha muito com sistematização de ideias. E o que é legal do mapa mental? Isso aí a psicologia até explica, tem até estudos sobre isso, que o seu cérebro vai trabalhar sim com associações. Então, a associação de cor vai facilitar para você, tanto no momento da revisão, porque a sua revisão ela fica mais leve e mais dinâmica, tanto no dia da prova. Então, eu trabalho só por mapa mental. Já teve diversas vezes na hora da prova que eu conseguia visualizar o meu mapa. E você revisa tanto em cima do mapa que você sabe que aqui está escrito uma coisa, aqui está escrito outra, e quando você vai buscar no seu cérebro aquela questão, você vai buscar esse espaço aqui, ó. Por que você vai buscar esse espaço aqui? Porque de tanto revisar, as cores trazem associações para vocês, e vocês sabem que a resposta está aqui. Então, isso facilita muito o processo. Pode parecer que não, mas de tanto você revisar o mapa mental, e ele precisa ser colorido, e isso vai fazer com que vocês comecem a assimilar. O mapa mental você utiliza apenas a bolinha? Não, você pode utilizar diversas outras formas. Inclusive, é o mais indicado. Então, vou mostrar aqui para vocês agora o exemplo do mapa mental dentro do preâmbulo, para vocês verem como que é na prática. Então, aqui nós vamos colocar CF 88. Preâmbulo. Nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, então nós vamos fazer a associação primeiro aqui, ó. Opa, muito grosso. Representantes do povo reunidos em... Tô fazendo grande para dar para vocês verem. Assembleia Nacional Constituinte. O que eles fizeram na Assembleia Nacional Constituinte, esses representantes do povo? Eles, reunidos, não sei o que, promulgaram CF 88. Eles promulgaram a CF 88 com o quê?
sob a proteção de Deus. Aí vocês vão perguntar assim: eu estou jogando um tanto de coisa aqui e não estou colocando as bolinhas. Aí eu faço aqui primeiro e aí depois eu venho colocando as bolinhas. Por quê? Quando você faz isso, você se força a ler de novo. Então, os representantes do povo, eles estiveram reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Nessa Assembleia Nacional Constituinte, eles fizeram o quê? Na Assembleia, eles promulgaram a CF 88. E eles promulgaram como? Sob a proteção de Deus. O que mais que eles fizeram lá? Reunidos em assembleia para instituir o Estado democrático. Então, vamos lá colocar o Estado democrático agora. Percebam que a escrita é sempre da mesma cor, não existe problema. O que vai mandar é o que vocês colocam aqui depois. Então, vamos lá, colocar aqui instituiu. Teve a instituição do Estado democrático, destinado a assegurar. Então, o que está assegurando alguma coisa aqui? O Estado democrático, o Estado democrático assegura. Assegura o quê? Assegura isso, 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 isso e isso. E o que é isso, tanto de coisa que assegura aqui? O negócio que está escrito aqui embaixo, ó. Exercício do direito social e individual. Assegurar liberdade, assegurar segurança, assegura o bem-estar, assegura o qualidade, assegura a igualdade e assegura a justiça. Então, está segurando isso aqui tudo, de acordo com o que está escrito aqui. Aí, aqui depois fala assim: assegura isso aqui tudo como valores supremos. Então, assegura tudo isso aqui como valores supremos de uma sociedade. Então, o que a gente faz? Isso aqui tudo. Deixa eu pôr de outra cor, né? Para vocês verem que é diferente. Isso aqui tudo. Cadê? Justiça como são valores supremos da sociedade. Que sociedade? Fraterna, pluralista e sem preconceitos. Agora vejam
Como é que fica o mapa mental? A CF 88, no preâmbulo, diz que os representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgaram a CF 88 sob a proteção de Deus. A CF 88, no seu preâmbulo, instituiu o Estado Democrático de Direito, que assegura o quê? O exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, assegura isso, isso e isso. Isso aqui tudo que é assegurado na instituição do Estado Democrático são valores supremos da sociedade, que é fraterna, pluralista e sem preconceito. Então, quando você faz a leitura do mapa mental, você consegue compreender tudo que está descrito aqui. Só que em nenhum momento você precisa escrever muito. E ao trabalhar com sistematização, fica até mais fácil de você, de fato, compreender quando você revisa. Porque quando você revisa, você está trabalhando um pouco lá na primeira parte que eu falei dos métodos de estudo, sobre o método de estudo de autoexplicação. Você está se explicando por meio do mapa mental. Então, você está contando para você que no preâmbulo da CF 88, os representantes do povo estiveram reunidos em assembleia. Nessa assembleia, eles promulgaram a CF sobre a proteção de Deus. Ainda no preâmbulo, existiu a instituição do Estado Democrático. E este Estado está assegurando tudo isso aqui, que são valores supremos da sociedade, fraterna, pluralista e sem preconceito. Você contou toda a história aqui, dessa forma aqui, de forma sistematizada, por meio de formas diferentes. Quais são as formas daqui? Aqui você utilizou o círculo, aqui você utilizou um balãozinho assim, aqui você utilizou apenas a linha, aqui você não utilizou nada, mas você utilizou uma setinha mais grossa, aqui você fez uma nuvem, aqui você trouxe a seta do lado, não fica sempre a mesma forma, percebam as formas diferentes. Aqui na parte do assegura, você fez um retângulo quase completo. Aqui você trouxe que o assegura, tudo que sai dele, sai da mesma cor. E aqui você traz uma chave mostrando que isso aqui tudo vai parar aqui nos valores para uma sociedade que é isso, isso e isso. Então, você sistematiza toda uma ideia por meio de cores e formas diferentes, que é o que vai facilitar para o seu cérebro trabalhar a assimilação de informação. Além disso, é um tipo de material que vai ganhar no momento da revisão. É uma revisão muito mais rápida do que uma revisão de resumo. E é um pouco mais rápida do que a revisão do fichamento. Mas você ganha aqui em qualidade de revisão, porque é o tipo de revisão que não te cansa. Quando você utiliza cores e formas diferentes. Quando a gente pega o fichamento, já é uma revisão que vai te cansar um pouco mais, porque não utiliza tantas cores, mas ao trazer os tópicos, ainda está forçando o seu cérebro aí a entender que existem coisas que estão dentro de outras coisas, que estão dentro de outras coisas, que estão dentro de outras coisas. Mas quando você pega o resumo, você vai ver só texto corrido, do início ao fim, na mesma cor. E é isso que faz você cansar, e é isso que faz você não querer revisar. Deu para entender os 3 tipos? Sim. Sim. Ficou alguma dúvida? Não, não ficou não, Thaís.
Beleza. Poliana, Não, foram. beleza. Danusa, também não? Tranquilo. Então, maravilha. Dependente do tempo, do que vocês escolham, por mais que eu não indico o resumo, é importante que vocês tenham a dimensão que vocês precisam produzir material. Logicamente, uns vão demandar mais de vocês, igual o mapa mental. Ele demanda mais porque ele demanda que você tenha um feeling para sistematizar. Porque se você sistematizar a ideia errado, também não vai adiantar. Em contrapartida, quando o aluno tem mais dificuldade de utilizar o mapa mental, eu indico o fichamento por meio de esquemas, porque é um fichamento que vai trazer um pouco mais de celeridade e, além disso, ele consegue ser mais fácil. Como é que vocês podem fazer? O fichamento não ficar tão cansativo. Vocês vão fazer assim, ó. Fichamento, cadê aqui? Vocês colocaram a mesma coisa lá em cima, né? CF 88. Aí, quando vocês forem trabalhar, vocês podem colocar. Opa, não mudei nem a cor. Preâmbulo. Os representantes do povo fizeram o quê? Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Os representantes do povo, sob a proteção de Deus, promulgaram CF 88. Instituíram Estado democrático. Fechou isso aqui, falando de representante do povo? Vejam aqui que é um tópico, ó. O outro tópico de vocês vai ser o quê? O Estado democrático. Vou colocar ele embaixo. Aí vocês vão colocar o que no Estado democrático? Faz outro tópico. O Estado democrático é destinado, aí vocês podem colocar, assegurar exercício dos direitos sociais / individuais. O Estado democrático assegura liberdade. O Estado democrático assegura segurança. E aí vocês podem colocar tudo que o Estado assegura aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Aí depois vocês podem colocar que com isso tem-se valores supremos. E nos valores supremos de uma sociedade.
E na sociedade, aqui ainda embaixo, vocês vão puxar. Fraterna, sem preconceitos. Cadê fraterna sem preconceito? Pluralista. Então, quando vocês utilizam essa forma aqui, a gente pode pensar que vocês estão utilizando um pouco de mapa mental associado com fichamento. Então, isso aqui não virou nem fichamento, nem mapa mental. Por quê? Vocês trabalham um pouco da ideia sistematizada aqui, mas, em contrapartida, vocês trabalham por tópico. Então, tem a presença aqui do fichamento, por tópico, mas tem a presença da sistematização. Isso faz com que a leitura fique um pouco mais leve também. Ó, tópico, a seta aqui, tópico, seta, tópico. Então, vocês podem fazer dessa forma também. Isso aqui também vai fazer o material ficar grande, mas para revisar fica muito melhor do que vocês utilizarem o resumo ou fichamento tradicional. Então, aqui seria como se fosse formas de esquemas. Você vai esquematizando a partir do que você vai identificando. E aí você pode fazer dessa forma também. É uma solução para quem tem mais dificuldade de sistematizar muito a ideia lá no mapa mental, mas não quer trabalhar só com o fichamento cru. E, logicamente, vocês podem utilizar a cor. Então, se vocês quiserem jogar a cor aqui, vocês podem jogar. Se quiser jogar cor aqui, vocês podem jogar. Se quiser jogar cor na seta, pode jogar. Então, vocês podem ir brincando aqui também com os esquemas. Desde que vocês construam um material que vá ter aquilo que vocês precisam. Que é o quê? O que vocês não sabem e o que vocês acham bobo, mas não está fixado. Então, quando a gente pensa aqui na lógica do sob a proteção de Deus, às vezes pode parecer uma coisa mais boba. Mas se você não tem fixado que quando foi pensada a CF, os representantes do povo lá da época colocaram sob a proteção de lei de Deus, sob a proteção de Deus, é importante. Porque se cair isso na sua prova, e quando cai na prova a gente acha que tudo é pegadinha, pode ser que você vai tender a marcar isso aqui como errado, porque é algo que não está fixado para você. Mas a partir do momento que está tranquilo, e você não precisaria nem anotar essa parte. Da mesma lógica, quando a gente pensa aqui embaixo, quando a gente vai ler que o Estado democrático é destinado a assegurar o exercício do direito social individual, assegurar a liberdade, assegurar a segurança, às vezes a gente vai achar que isso aqui é muito tranquilo, mas a partir do momento que é tranquilo para você e não está fixado, e você não sabe o CT, é importante que você anote. Assim como se você não sabe que isso aqui são valores supremos de uma sociedade, é importante que você mostre para você e que essa sociedade tem que ser fraterna, pluralista e sem preconceito. Então, são coisas que às vezes a gente tende a achar que são bobas, ainda mais porque elas estão bem no inicinho, mas aqui traz muita informação. Informação de ponta e de primeira. Ok? Ok, Thaís. Maravilha. Então, tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida nessa parte de produção de material? Não. Então, tá. Então, vamos caminhar para o final, né? Que nós estamos batendo 2 horas já. Ô, Thaís, será que misturar um pouco do fichamento com o mapa mental, por mais que o material vai ficar um pouco maior, você acha que fica mais claro na hora de revisar? Pode contribuir? O que você acha? Muito mais, muito mais. Porque assim, eu gosto muito do mapa mental. Só que
não é todo mundo que vai dar conta de fazer mapa mental. E é uma coisa que eu sempre falo, não é porque um método é muito bom para uma pessoa que ele vai ser bom para outra. Então, às vezes, você não vai dar conta de fazer um mapa mental. Faz nessa lógica aqui, porque essa lógica do esquema vai dar uma celeridade melhor para você do que você se forçar a acreditar que você dá conta de fazer mapa mental. Porque se o mapa mental você tem que pensar demais para sistematizar, você começou a perder um pouco de tempo. No fichamento, não. No fichamento você consegue fazer ele melhor. Vamos imaginar que sua folha de caderno a lógica do esquema é você trabalhar assim, ó. Deixa eu pôr um pouco mais grosso. Explicando, parece que eu acho que eu já fazia esquema e estava achando que eu estava fazendo mapa mental, entendeu? É isso aí, porque aí você vai explorar aqui, ó, em cima o seu tema. Esse aqui é seu tema que você explorou. Normalmente existe um subtópico, né? Então, se existe, você vai pôr aqui, ó, seu subtópico escrito. Do que se trata a questão. Aí, ou você vai usar caneta azul ou vai usar caneta preta. Normalmente, a gente utiliza essas duas. Vamos colocar que você está usando a caneta azul. Aí, você começou aqui com o tópico, que é saúde. Então, aqui, deixa eu fazer melhor. Começou aqui, você começou com Lei 8080 de 90. Já falei uma lá para a Poliana, vou falar uma para vocês aqui. Então, Lei 8080, você vai pôr o que aqui? Lei. Opa! Lei Orgânica da Saúde. Aí você pega, você está recebendo sua caneta azul normal, aí você vai colocar. Primeiro tópico é saúde. Aí dentro da saúde você vai colocar dever de todos. Ó, dever de todos. Direito de todos. Direito de todos. Dever do Estado. Aqui você não achou nada para fazer esquema. Beleza. Vida de série. Aí vai te falar dos determinantes e condicionantes da saúde. Aí aqui você pode explorar. Aí aqui você já muda de cor. Aí você explora aqui. Quais são eles? Aí você vai colocar que é saneamento básico, lazer, transporte público, exercício físico e alimentação, dentre outros, né? Não vou pôr todos, não. Aí depois, você vai colocar, aqui foi um tópico, né? Saúde. Aí você vai colocar o outro tópico. O outro tópico é o quê? SUS. Aqui você falou de saúde de forma geral, aqui é SUS. Aí você vai fazer o quê do SUS? O SUS é o Sistema Único de Saúde. O que, é que você vai dizer do Sistema Único de Saúde? Vai dizer isso aqui, que é o quê? É um sistema nacional. Você vai dizer que é gratuito. Você vai dizer que é para todos. Ou seja, ele é universal.
que é muito importante. Aí você sinalizou bem, que ele é universal. Aí você vai dizer do financiamento. Aí no financiamento você vai puxar. Vai puxar de outra setinha. Financiamento é o quê? Orçamento da Seguridade Social e de ou e de outras fontes. Aí você quer explicar quais são as outras fontes. Puxa de novo. Doação, concursos prognósticos, sei o quê. Aí você escreve. Pronto, isso aí é esquema. Você trabalhou fichamento e mapa mental. Quando você for revisar, ó, Lei 8080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde. A saúde é direito de todos, é dever do Estado. Olha, como que dessa forma a gente trabalha mais rápido. Aqui você falou de saúde, você linkou aqui. Direito de todos, acabou. Dever do Estado, pronto. Quais são os determinantes? Jogou tópico, jogou seta. Determinante é isso, 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 isso e isso. Pronto, acabou. Revisão rápida e com conteúdo. Porque quando eu falo assim, revisão célere e com qualidade. Célere é porque você passa o olho mais rápido. Isso aqui é uma revisão super rápida de fazer. E com muito conteúdo, que aqui é o que cai em prova, é o que tem de importante. Depois você traz o outro tópico, SUS. Daí você fala que o SUS é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que é nacional, que é gratuito, que é para todos. Para todos quer dizer que é universal. Isso aqui é tão importante que você sinalizou de outra cor. E que existe uma parte de financiamento, que pode ser por isso ou por isso. Mas que quando a gente fala disso, ainda tem isso, isso, isso e isso. Então fica mais fácil, porque você vai percebendo que uma coisa está dentro de outra coisa, que está dentro de outra coisa, e assim você vai desmembrando. Então fica fácil também fazer dessa forma. Ok? Entendi, Thaís. Eu acho que eu sempre fiz assim, achando que era mapa mental, agora eu entendi o que, que eu realmente faço. Maravilha, maravilha. Poliana e Vanusa também está tranquilo para a gente poder voltar lá para a apresentação? Sim. Quer que faça algum outro exemplo? Vocês estão com alguma dúvida? Não, né? Então tá. Então vamos voltar lá. Então, a gente passou aí pela produção do material, deu para vocês verem como que é a diferença. Se vocês quiserem utilizar algum dos materiais, né, quiserem entender melhor como é que funciona, vocês podem fazer, podem me mandar no privado, eu vou dando dicas para vocês, vou dando toques. Se às vezes chegou num material que não está conseguindo fazer determinado material, vocês podem me pedir, eu faço material aqui, mostro para vocês como é que pode ser feito, para poder auxiliar vocês nesse processo. O importante é que vocês produzam um material com qualidade, mas que não seja um material muito denso, porque vocês vão precisar revisar esses materiais, várias vezes. Vocês não vão revisar o material uma vez, vocês vão revisar várias vezes. Quanto mais tempo tiver até a prova, mais vezes vocês vão revisar esse material. Vocês têm que pensar que esse material vocês estão produzindo para que vocês tenham ali o conteúdo que vocês precisam para a prova. E quando chegar lá na parte da aplicação, que é a parte que vocês forem responder questões, vocês vão pegar aqueles conteúdos que vocês não têm conhecimento, os erros, e vão jogar lá no material. E ao jogar o conteúdo do erro lá no material, vocês ainda estão incorporando mais conteúdo, mais conhecimento, que é aquele que você realmente precisa. Porque quando você faz o seu material e você coloca aqui saúde, direitos todos, dever do Estado, determinantes condicionantes, você passou por isso aqui, você anotou, chegou lá na prova, você acertou. Aí quando você chega lá na parte que você erra, você vai ver que aqui tem uma falha, porque aqui você esqueceu de colocar
algum ponto importante. E é neste ponto importante, quando você for produzir o material, na parte do mapeamento de erros, que vocês precisam colocar o mapeamento de erro de outra cor ou sinalizado. Então, aqui você errou a parte do orçamento da Seguridade Social. Por quê? Você anotou só isso, orçamento da Seguridade Social. Mas você não sabe o que é Seguridade Social. Então, não adiantou nada. Então, quando você errou lá, você vai colocar o que aqui? É anotar a questão? Não, vocês vão anotar o que vocês erraram. Então, aqui você vai colocar para você. Se tiver espaço na mesma folha, você coloca. Se não você acha um espacinho na mesma folha, você coloca assim, ó. O que você errou? Seguridade Social é Previdência Social. É saúde. E é assistência social. Aí, você já colocou de uma cor diferente. Só que isso aqui é o que você errou. O que é o erro? É a lacuna no seu conhecimento. Além de você colocar de outra cor, você reforça isso no seu material. Por quê? Porque esse material você vai revisar diversas vezes. Quando você for revisar, você vai passar por tudo, você vai ler tudo. Leu tudo, normal. Mas o seu olho vai chamar atenção para isso aqui. Então, a tendência é que você leia isso aqui com mais propriedade, porque você sinalizou no seu material que isso aqui é importante. E você pode criar um código. Então, você pode criar assim. Toda vez que eu escrever de vermelho e colocar o balãozinho é meu erro. Aí você sabe, gente, isso aqui eu tenho que prestar muita atenção, porque isso aqui eu já errei e eu não posso errar de novo. Então, mapear o erro, você pegar o que você errou lá na questão e jogar aqui no seu material a informação, de forma que o seu olhar chame mais atenção, você fique mais atenta naquele ponto ali que você errou. Essa parte do mapeamento deu para entender? Sim, Thaís. Beleza. E qual que é a importância, né? Das questões, isso aqui eu já falei. As questões, elas são importantes para que vocês estudem e entendam o perfil da banca, moldem o olhar para o jeito que a banca cobra. Além disso, o que é mais importante das questões? A questão te mostra onde estão as lacunas, ou seja, onde estão os pontos fracos, onde você ainda precisa aperfeiçoar. Então, aqui a parte do que concurso, eu vou mostrar rapidinho, só uma manha, como é que a gente faz um filtro legal dentro do que concurso. O número de questões, vocês já sabem, eu até falei lá na parte do estudo prático. Quanto mais questões vocês fazem, mais vocês moldam o olhar. Quanto mais questões vocês fazem, mais vocês identificam erros. Então, isso facilita a compreensão de conteúdo. Erros e anotações no material, então isso eu sempre falo, porque é a parte do mapeamento de erro. E cuidado também com a falta de atenção. Às vezes a gente tem falta de atenção na questão. Não é porque a gente não sabe, é porque a gente não leu direito. É por isso que não existe leitura dinâmica. Não é para fazer leitura dinâmica respondendo questões. É para ler com calma, do início ao fim, prestando atenção no que a banca está te cobrando. E errar é muito bom, se você mapear o erro. Se você erra e passa para a próxima questão, você vai errar de novo. Outra questão ou até no dia da prova. Se você erra e pega aquele erro, aquela informação e joga lá no seu material, é aquilo que vai te dar substância para você não errar de novo. Porque você começa a completar as lacunas do seu conhecimento, vai revisar muito aquilo ali, ao revisar muito, começa a introjetar, fixa e lembra no dia da prova. Então, mapear erro é importantíssimo.
E só agora para poder fechar, para poder mostrar para vocês lá no Que Concursos, como é que a gente vai conseguir algumas questões que estão muito difíceis de serem localizadas. Vocês já sabem fazer filtro. Então, o filtro é o quê? Primeira coisa, sempre tem que marcar não resolvida. Gente, não adianta, tem que marcar. Quem não marca não resolvida, o aplicativo entende que vai responder todas. Então, vão passar questões que vocês já acertaram e que vocês erraram. Não adianta fazer questão que vocês já acertaram. A gente tem que fazer as questões somente que a gente já errou, mas dentro de uma lógica que eu vou estruturar para vocês. Eu vou falar, gente, agora você vai fazer só as questões que você errou. Mas isso é depois que você já tem corpo na matéria. Então, no momento, enquanto eu não falar para fazer as erradas, foquem nas questões não resolvidas. Vocês vão colocar a disciplina aqui. Então, vocês vão colocar, por exemplo, português. Colocou o português? Qual que é o assunto? Na lógica lá da estratégia que eu crio para vocês, primeiramente vocês vão responder de um tópico só. Mas se for uma revisão geral, vocês podem marcar só a disciplina aqui. Então, vai depender de onde você está. Se você está ainda estudando, você vai marcar um tópico. Senão, você vai deixar a disciplina como um todo. Se você tem banca do seu concurso, você vai marcar a banca. Se você não tem, você vai deixar geral. Quando você acaba a questão da banca, você vai pegar bancas correlatas. É só vocês me perguntarem que eu vou falar quais são as bancas mais semelhantes para vocês fazerem aqui. Nunca marca em instituição, porque isso limita e isso não ajuda a qualificar filtro. Então, não marque em instituição. Quando é que normalmente eu utilizo aqui instituição? O que é instituição? É o órgão, tá? Normalmente eu utilizo aqui quando eu estou precisando de questões específicas. Igual lá no caso lá da Poliana. Aí eu busco aqui se tem a Câmara de Barbacena. Olha, não tem. Vamos ver se tem da prefeitura? Barbacena, tem da prefeitura. Então, eu vou buscar específico. Mas é do português? Não, porque o português eu tenho que saber o perfil da banca. Eu vou buscar o que aqui? A história do município. Porque isso aqui é uma coisa que vai cair lá na prova e eu preciso saber e só vai cair a história de Barbacena num concurso de Barbacena. Aí eu vou procurar aqui para ver se tem. História e Geografia dos Estados e Municípios. Vamos ver se tem alguma coisa lá na instituição. Só assim que eu vou usar a instituição. Se não for assim, vocês não marcam. Isso aqui é um filtro limitador e vocês não devem utilizar. Ano. Normalmente a gente também não utiliza ano. Quando é que vocês vão utilizar ano? Quando vocês estiverem estudando atualidades. Aí vocês podem utilizar anos, que aí fica mais fácil. Normalmente, as bancas estão cobrando aí 5 anos para frente. Tem banca que é mais explícita, está cobrando 3 a 2 anos para frente. Então, isso eu vou falar com vocês, quando marcar o ano. Cargo, normalmente a gente também não marca, também é outro limitador. Quando é que vocês podem utilizar o cargo? Quando a gente pensar que a gente vai querer o conhecimento aí de conhecimento específico do assistente social. Talvez vocês possam colocar aqui, mas ainda assim não convém. Por que que não convém? Porque vocês já vão aqui colocar na parte da área de formação, por exemplo, ou até mesmo na disciplina. Quando é que talvez a gente possa utilizar cargo? E mesmo assim não vai ficar um filtro muito bom. Cargo policial. Então, vamos pensar num cargo policial aqui, para os meninos que vão ver depois, lá da Polícia Penal. Vamos pensar um agente de polícia, por exemplo. Dentro da lógica do agente de polícia, aí nós vamos buscar aqui o assunto dos direitos humanos, a disciplina de direitos humanos. Mas eu quero saber dos direitos humanos não de forma macro. Eu quero saber como é que cai direitos humanos lá dentro do cargo de polícia. Aí faz sentido.
porque é um direitos humanos mais direcionado. Mas, normalmente, a gente não utiliza muito cargo. Nível, super importante, né? Se você está fazendo um concurso de nível superior, você não vai responder questão de nível médio. Lógico que não, porque o nível de questão vai ser diferente. Agora, se você está fazendo um concurso de nível médio, não tem por que responder questão de nível superior. Mantém lá no seu nível mesmo. Área de formação, praticamente a gente não utiliza, nem área de atuação, só se for uma coisa muito específica, igual o pessoal lá que está fazendo a mentoria do IBAMA, e talvez seja interessante. Modalidade, é importante, você vai fazer múltipla escolha ou certo ou errado. Se a sua banca te cobra múltipla escolha, não adianta ficar estudando por certo ou errado. Não vai dar certo. Tem que fazer na modalidade que você está estudando. E dificuldade a gente nunca marca. Principalmente se você for escolher uma dificuldade fácil. E às vezes na sua prova vão vir questões fáceis, difíceis. Você não marca porque aí vem tudo. E excluir questões. Sempre excluir as anuladas e as desatualizadas. Para vocês não responderem questões que não vão ter resposta certa. Aí vocês vão começar a ficar bugando. Então não tem necessidade. Se vocês tiverem desejo de escolher questões com comentário, vocês marcam. Lembrando que nem todas as questões têm comentário. E é justamente por isso que vocês podem ver os vídeos que tem aqui no Que Concurso ou procurar de forma externa no material que eu disponibilizei ou então na própria internet. O filtro é assim. Quando é que vocês vão utilizar a palavra-chave? Que é isso aqui que é importantíssimo. Vocês utilizam palavra-chave naqueles conteúdos que vocês não estão conseguindo achar questões. São conteúdos extremamente específicos. Aí entra a palavra-chave para poder auxiliar vocês. Então, vamos pensar que a gente quer questões da reforma psiquiátrica. São questões mais específicas. Vieram 320 questões. Aí você vai começar a moldar, você vai colocar as não resolvidas, as que não foram anuladas, desatualizadas, as que são múltipla escolha e as que são nível superior. Roda de novo. Acharam só 260, caiu. Aí você vai ver se mesmo assim contempla. Olha, aqui contemplou. Aqui contemplou. Aqui não contemplou, não tem nada a ver. Aí você vem aqui e mexe no filtro de novo. Então, quando você vai procurar a questão, que é algo muito específico, que você não está achando, você joga primeiro na palavra-chave e ao jogar na palavra-chave, depois vocês vêm procurando. Então, quando você coloca palavra-chave, disciplina e assunto, você está limitando. Aí você tem que ver se é isso que você quer. Porque senão você vai limitar tanto que você não vai achar questões. Então tem que tomar cuidado. Mas você pode ir brincando com o filtro, que ele está aqui para ser explorado. Quanto mais você explora e entende a ferramenta, mais você utiliza ela a seu favor. Então, às vezes, tem gente que acha que não tem a questão, não está sabendo procurar. E quando vocês não conseguirem, é só me falar, porque aí eu vou rodar o filtro aqui, vou achar a questão e vou mandar para vocês a forma de fazer o filtro corretamente. Deu para entender? Alguém quer que eu faça algum filtro? Roda algum filtro aqui? Não, tranquilo, Thaís. Maravilha. Poliana e Vanusa? Ô, Thaís, depois você só me envia as bancas que possuem questões parecidas com as do Instituto Consulplan? Mando sim. Tá, obrigada. Nada. Tá tranquilo, Thaís. Maravilha. Então tá joia, meninas. Então, para finalizar, né? Se vocês gostaram desse encontro, se fez sentido, se vocês acharam que agregou, se puder me mandar depois lá no privado, se quiser mandar também, manda lá para mim para poder ter o registro do depoimento. E mais uma vez, gratidão, né? Num domingo, mais de 2 horas ficar aqui me escutando não é brincadeira, ainda mais que eu falo até babar. E se deixar, você ainda falar mais e mais e mais e mais e fazer 300 exemplos aqui para vocês.
mas eu espero que realmente tenha conseguido suprir a necessidade, que vocês tenham conseguido entender que existem diversos tipos de métodos e que vocês todos não precisam trabalhar com um método só, e que é o meu papel mostrar para vocês novas possibilidades e mostrar outras opções. Assim como eu falo de métodos, eu também falo de materiais. Então, nessa aula, eu vou até deixar registrado isso. Se eu disponibilizei um material para você que não está surtindo efeito, que você está tendo dificuldade, não é para sofrer sozinho, eu estou aqui para isso. Eu vou disponibilizar outro material, outras formas, outras lógicas. Então, eu vou adaptando a mentoria a partir do que eu sinto de demanda de vocês. Mas se vocês não trouxerem a demanda, não tem como eu também adivinhar. Então, se não está legal o material, nem todo mundo vai se adaptar ao mesmo material, a gente vai trocar só para você. Se não está adaptando aquele vídeo, eu vou procurar outro vídeo. Se não está adaptando ao método de estudo, eu vou trazer outro método de estudo, outra técnica, até encontrar algo que seja de fato eficiente para vocês e que assim vocês consigam avançar. Tá bom? Alguma dúvida? Não, Thaís, quero te agradecer aí pelo tempo e vamos lá, né? Vamos seguir aí. Obrigada. Por nada, por nada. Mesmo, obrigadão. Por nada. Vanusa, Poliana. Queria agradecer. Foi muito esclarecedor a aula. Deu para esclarecer bastante dúvidas referentes a como produzir um material. Agora ficou até mais fácil, né? A gente conseguir produzir. Que bom, que bom. Oi? E obrigado, né, pelo seu tempo no pleno domingo de feriado prolongado. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu quero agradecer, Thaís, pela sua compreensão, né? E por estar disponibilizando seu conhecimento para nós, né? E vamos à luta. Isso aí, vamos seguir em frente que vai dar certo. Não vou trabalhar muito hoje, que eu estou devendo umas coisinhas para vocês, mas precisando de mim, eu estou à disposição. E beijo em vocês e bom domingo, bom feriado, bons estudos. Obrigada, Thaís. Bom feriado para você, bom descanso. Obrigada, beijo, meninas. Beijo. Tchau. Tchau.